Olá, meu nome é Dr. Luiz Nicolodi, venho falar hoje para vocês sobre um tema fundamental dentro do processo de longevidade, de saúde, bem-estar, que é o tema da destoxificação ou detoxificação e manuseio do estresse. Então, esse tema é importante por quê? Porque se o nosso organismo tiver uma capacidade maior de destoxificar substâncias tóxicas, a gente vai ter mais saúde, bem-estar, vai ter menos doença. Se nós perdermos essa habilidade do organismo em destoxificar, a tendência do nosso corpo é ter mais doenças e comprometer as nossas funções no corpo. Portanto, destoxificação significa o processo, a habilidade do nosso organismo de limpar toxinas, do corpo. Essas toxinas nós chamamos de xenobióticos. Esse é o termo que nós geralmente utilizamos, para mencionar essa questão dessas toxinas. Essas toxinas, esses xenobióticos podem ser produzidos internamente, às vezes por alguns erros do próprio metabolismo, algumas doenças como a fenilcetonúria, às vezes nós temos polimorfismos genéticos que às vezes aceleram etapas do metabolismo ou atrapalham, às vezes não tem uma habilidade em certa etapa do metabolismo, então isso também vai atrapalhar o processo de destoxificação. E nós temos os xenobióticos externos, que são muito comuns, Então, dentro dos xenobióticos externos, nós vamos ter intoxicações vindas do ar, intoxicações vindas da água, dos alimentos, Então, a gente poderia citar várias coisas aqui, os próprios medicamentos que nós utilizamos, vindos de fora, os metais pesados que vêm através dos alimentos, os aditivos alimentares, os agrotóxicos, pesticidas, herbicidas e fungicidas, Tem aí estatísticas mostrando que o brasileiro consome em média 5,4 litros de agrotóxico por ano. Então, como que o corpo consegue se livrar de tudo isso, Vai esgotar todas as capacidades do teu organismo eliminar todas essas toxinas. As próprias drogas de uso recreacional, o álcool, os poluentes do ar, os migrantes nas embalagens, principalmente o plástico, bisfenol, fitalatos, que fazem disrupções endócrinas, entram no nosso corpo e se comportam, ocupam receptores hormonais no nosso corpo, produzindo aí uma bagunça hormonal, metabólica, que é muito importante de a gente tratar e evitar. E a própria água, pessoal, que infelizmente está contaminada aí com anticoncepcional, com agrotóxico, com antibiótico, com metais pesados e nem sequer é testada muitas vezes, em relação a esses poluentes. Então, às vezes, pensando aí também num filtro de excelente qualidade para tentar diminuir o impacto desses xenobióticos externos, através da água. Mas, enfim, qual que é a importância da detoxificação, A importância da detoxificação é que o corpo ele vai conseguir pegar todas essas substâncias tóxicas e deixá-las mais hidrossolúveis, ou seja, mais solúveis na água, facilitando a eliminação através do suor, das lágrimas, da urina, das fezes e assim por diante. Então, é a habilidade do corpo fazer esse processo ficar mais hidrossolúvel. E a gente vai olhar aí para os dois principais órgãos envolvidos na detoxificação, o fígado, que tem 60% das enzimas detoxificantes, e o intestino, que tem 20% das enzimas detoxificantes. Esses são os principais órgãos envolvidos na detoxificação. E aí a gente vai olhar então para esse fígado, que é o órgão principal, Só para vocês terem uma ideia, o fígado produz a bile, faz emulsificação de lipídios, tem células de Kupfer, que são células de defesa, que conseguem limpar aí vírus, bactérias, fungos, do sangue. Ele é responsável pela síntese e degradação do colesterol, dos estrógenos, da testosterona. Você já imagina por aí, se o fígado não estiver bem, como vai ficar seus níveis hormonais, Como que vai aumentar teu colesterol e o teu fígado não vai conseguir transformar isso em hormônio. Então é uma reflexão aí. No metabolismo da glicose, o fígado tem uma importância preponderante,
e faz a limpeza de várias drogas aí na primeira passagem do fígado, né? Quando a gente toma algum álcool, algum medicamento, vai passar pelo fígado e vai já fazer detoxificação. Para vocês terem uma ideia, 2/4 do sangue, né, passa a cada minuto no fígado. Ou seja, ele é responsável por 99% das toxinas são retiradas, né, na primeira passagem no fígado. Olha a importância do órgão. Tá? E aí a gente vai olhar de uma forma mais aprofundada lá no fígado. Talvez você nunca tenha ouvido isso, mas é importante que você saiba. Tem 3 fases de detoxificação no fígado: a fase 1, fase 2 e fase 3. A fase 1 é também chamada de bioativação, em que o componente principal aí é o citocromo P450, tá? E algumas enzimas do complexo CYP, mas o citocromo P450 é o principal. E o que vai acontecer, né? O citocromo vai fazer a transformação dessas toxinas em formas ativas do oxigênio e vai deixar essas substâncias mais polares, mais fáceis de serem eliminadas. Porém, é importante lembrar que essa geração desses radicais livres de oxigênio precisam já entrar numa fase 2. Se a fase 2 não estiver adequada, pode ser que essas espécies reativas de oxigênio danifiquem estruturas celulares. Então, como uma fase depende da outra, né? E alguns medicamentos que a gente costuma usar, por exemplo, o etilenoestradiol, os anticoncepcionais, a fluoxetina, a eritromicina, desaceleram a habilidade, né, ou inibem o citocromo P450. Olha como os medicamentos têm impacto negativo na detoxificação, né? E aí a fase 2 vai pegar essas moléculas da fase 1 e transformar em moléculas passíveis de excreção, né, deixando elas cada vez mais hidrossolúveis e neutralizando a reatividade delas também. Aí tem vários processos envolvidos, eu vou citar alguns: sulfatação, acetilação, acilação, glicoronidação, metilação e conjugação com a glutationa. A glutationa, que é um poderoso antioxidante do nosso corpo, está muito envolvida na fase 2 do fígado. Por isso que muitas vezes quando a gente faz tratamentos para detoxificação, a gente usa muito glutationa nesses processos, vai ajudar muito a melhorar a detoxificação do fígado. E a fase 3 já é o processo de excreção desses ativos tóxicos, né, através das vias biliares, dos rins e do intestino, tá? Só para vocês terem uma ideia, pessoal, o citocromo P450, para que ele funcione bem, ele precisa de várias vitaminas do complexo B, precisa do ácido ascórbico, né, vitamina C, precisa do tocoferol, essas vitaminas, vitamina E, né, ferro, cálcio, magnésio, cobre, zinco. Se faltar algum desses micronutrientes, né, desses metabólitos, desses metais aí tão importantes para o corpo, dessas vitaminas, vai atrapalhar o processo de funcionamento e detoxificação do citocromo P450. Então a gente sempre fala aí na questão do suporte nutricional para que tudo isso aconteça de uma forma boa. Ou seja, nós podemos ter na alimentação, né, esse consumo adequado dessas vitaminas, desses elementos que vão ajudar na limpeza do nosso corpo. Então eu vou dar algumas dicas aí desses fitoquímicos, dessas enzimas envolvidas, onde que a gente encontra mais. Mas tem um conjunto aí de alimentos que é óbvio que sempre foi falado, né, que são importantes, que é o consumo aumentado de verduras e frutas, que tem muitos antioxidantes e principalmente aí, né, quercetina, isotiocianatos, flavonoides, carotenoides e glicosilonatos. Todas essas moléculas que possuem, né, que as frutas e as verduras possuem, elas vão facilitar esses processos do fígado. Então a gente vai ter lá as brássicas ou as crucíferas, que é um conjunto de vegetais, como a família do repolho, da couve-flor de Bruxelas, da couve, do nabo, da mostarda, do rabanete, da rúcula. São muito potentes antioxidantes, né? Então tem vários elementos que ajudam na detoxificação. O limão, a laranja, tem uma ação na glutationa, facilitando reações de conjugação. Flavonoides isolados, como a quercetina e a rutina, elas vão ajudar a reduzir as espécies reativas do oxigênio, vão aumentar a glutationa hepática. O alecrim tem flavonoides, a cúrcuma estimula a síntese de glutationa. O chá verde tem catequinas, né? O própolis verde tem flavonoides e vão aumentar a glutationa. Todos esses alimentos são favoráveis na detoxificação.
E aí, falando um pouquinho sobre intestino também, que a gente falou muito sobre fígado, mas o intestino é muito importante, né? Então a gente vai ter dois processos que nós devemos evitar no processo do intestino, que é a disbiose, esse desbalanço na microbiota do intestino, e o processo de hiperpermeabilidade, ou leaky gut, que é essa abertura das células do intestino, facilitando o processo de inflamação crônica, né? E a invasão também de toxinas na corrente sanguínea. Nós precisamos ter o epitélio intestinal íntegro e bem junto com as tight junctions, né, que permitem essa adesão e permitindo aí fazer uma barreira dessas toxinas em nível intestinal. Se a gente consegue controlar a disbiose e leaky gut, a gente vai ter um processo de detoxificação melhor do intestino. Só lembrando, né, pessoal, olha que dados curiosos, né? Tem 100 trilhões de micro-organismos no nosso intestino, que corresponde a 10 vezes mais células bacterianas do que o total de células humanas. É uma coisa assim absurda, né? Fascinante. A gente tem mais micro-organismos do que células humanas no nosso corpo, né? Então quem habita quem, né? A gente pode até questionar um pouco disso, né? Então realmente um segundo cérebro, um segundo organismo aí, nosso intestino. Mas também lembrando que esse processo de saúde intestinal, né, quando o nosso intestino está íntegro, ele vai produzir aí os ácidos graxos de cadeia curta, né, que são os três principais, é o butirato, o propionato e o acetato, tá? E esses ácidos graxos de cadeia curta são protetores contra bactérias patogênicas, eles estimulam a recuperação do epitélio intestinal, melhora do fluxo sanguíneo e também é uma fonte de energia para o enterócito, para a célula do intestino, tá? De onde vêm eles? Do próprio metabolismo bacteriano, tá? Da degradação de carboidratos e proteínas da dieta. Portanto, isso é fundamental. Então, nos processos de detoxificação, em geral a gente orienta, às vezes, o paciente a fazer uma limpeza intestinal e depois entrar com probiótico terapia. Correção alimentar, é claro, né? Todo o estilo de vida vai ter uma influência aí também. Então, enfim, eu falei aqui hoje nesse vídeo sobre detoxificação, falei sobre dois órgãos principais, aí fígado e intestino. É fundamental que no seu tratamento, não importa do que, o seu médico esteja preocupado com esses processos de detoxificação. Se não tiver tratamento desses processos, seu tratamento vai estar aí incompleto, muito incompleto. Por mais que você tome os medicamentos, às vezes eles mesmos estão prejudicando aí o seu organismo. Portanto, eu espero que tenha trazido elucidação esse vídeo. Se você gostou, dá um like aqui, né? Aperta o joinha, se inscreva no canal e fique atento para os próximos vídeos da nossa série sobre saúde e bem-estar. Até a próxima!